Olá, turminha! Que bom que estamos aqui novamente para dar continuidade, às nossas aulas no nono ano. Hoje, através do nosso guia de estudos na disciplina de História, iremos trabalhar o capítulo 2 do tema 7, o fim e abertura política, tá? Quarta avaliação. Então, antes de começarmos, nós temos algumas das consequências assim do fim da ditadura militar no Brasil. Com a economia mergulhada em uma crise grave, uma enorme dívida externa, a oposição da sociedade civil e a pressão internacional devido ao desrespeito aos direitos humanos, a ditadura militar estava com os dias contados. Mas os militares precisavam articular a sua saída de forma estratégica, para não responder pelos abusos, nem pelos fracassos de seu governo. Então, foi implementada uma abertura política lenta, segura e gradual. Tá? Então, aqui nós iremos trabalhar e conhecer um pouco mais sobre os fatos relacionados a esse período no Brasil, que teve duração de 21 anos, de 1964 até 1985. Aqui. Em 1974, as consequências mundiais do aumento do custo do petróleo, associadas à política irresponsável de endividamento externo, lançaram a economia brasileira novamente em crise. Nesta época, os antigos grupos vinculados à ala legalistas da Força Armada, na época defendida como castelista, numa alusão ao Marechal Castelo Branco, recuperam o terreno perdido. Então nós temos aqui, o Brasil ele sempre foi um grande produtor de petróleo. E no período de 1973, 1974, nós temos aqui um aumento do petróleo, que é visto como a crise do petróleo. Tá? Então nós temos também uma política de endividamento. Isso começa a dar os primeiros sinais do enfraquecimento da ditadura militar no Brasil. Lembrando, pessoal, que a ditadura militar do Brasil, ninguém está aqui fazendo, comemorando, vendo, analisando como algo positivo, onde nós tivemos repressão, onde nós tivemos morte, e tantos crimes causados àqueles, que eram cessados de liberdade e de expressão. Continuando, a eleição no referido ano do general Ernesto Geisel é considerada um marco dessa transição. O novo presidente defende desde o primeiro dia de posse uma abertura política lenta, segura e gradual. Para tanto, enfrenta os grupos da linha dura, altera os comandos militares e procura lentamente subordinar ao Ministério da Justiça os aparelhos repressivos militares que haviam saído do controle. Então, Geisel, ele começa a abrir a transição da ditadura militar para uma redemocratização, ou seja, o Brasil democrático, mas de forma lenta, gradual e segura. Tá? O processo de abertura, como prevê Geisel, não é linear. Expressivos segmentos militares agrupados em torno do general Silvio Frota fazem oposição ao presidente, contando inclusive com apoio de parte igualmente expressiva da Arena. A Arena era o grupo que
fazia parte da oposição, aliás, era o que faziam parte do lado governista. A eles, Geisel eventualmente cede, endurecendo o regime, principalmente após o desempenho eleitoral do MDB nas eleições de 1974. 2 anos mais tarde, é aprovada a denominada Lei Falcão, em alusão ao nome do ministro da Justiça da época. O MDB, pessoal, era o partido que era oposição ao governo, ao regime militar. E a Arena era o partido, governista. Vamos ver aqui um pouco sobre a Lei Falcão. Através dessa lei, ficavam proibidos em programas eleitorais televisivos o debate e a exposição oral de propostas e críticas ao regime. Mas ainda em 1977, reformas legais criam meios de a Arena manter presença majoritária no Congresso, ou seja, a Arena era o partido governista e, conforme a criação dessas reformas legais, de acordo com a Constituição da época, o partido Arena pôde ter presença, ou seja, maior no Congresso Nacional, apesar das derrotas eleitorais. Amplia-se a representação parlamentar do Norte e do Nordeste. Institui-se a indicação de senadores pelo próprio governo, popularmente chamados de senadores biônicos, ou seja, eram políticos que estavam do lado do governo. Bem, turminha, a nossa aula de hoje ela se encerra por aqui. Estamos aqui trabalhando a questão do fim da ditadura militar e abertura política no Brasil. Até a próxima.